gestão. São estes alunos que estão aqui, pertencem à Escola de Barcelinhos e o Conselho de Turma decidiu juntar-se no âmbito do projeto de cidadania para falar um bocadinho sobre voluntariado e dar a conhecer a estes alunos como é que se faz voluntariado, o que é o voluntariado. Combinámos com as professoras da OEAG, no âmbito dos conteúdos das disciplinas de OEAG, e foi nesse sentido que decidimos, e a professora Julieta colaborou connosco no sentido de convidar a Margarida para esta sessão, para esclarecimento dos nossos alunos. Pronto, eu ia passar a palavra à professora Carminda, mas entretanto então ela teve que se ausentar. Eu passo a palavra à diretora de turma, que é a professora Maria João, também já teve o prazer de conhecer, e dou a palavra à Maria João para dar umas palavrinhas sobre a sessão. É isto mesmo, obrigada Rita. Eu queria cumprimentar todos os presentes nesta sessão, alunos, professoras e obviamente a Margarida, e agradecer-lhe a presença. Queria agradecer em nome dos professores do Conselho de Turma e agradecer em nome de todos os alunos, porque esta atividade é sobretudo deles e para eles, claro, e foi uma ideia que surgiu do projeto de cidadania, como a Rita disse. E depois os professores meramente, como em todas as aulas e como em todo o percurso deles, só os orientaram de forma a que eles chegassem a este tema e explorassem um bocadinho, já o exploraram, mas agora temos a parte prática, não é? E a parte que a Margarida com certeza nos irá dar da sua experiência enquanto voluntária. E eu passava a palavra, uma vez que já nos fomos apresentando, à medida que fomos chegando, as professoras do Conselho de Turma e alguns alunos, e eu passava a palavra à professora Julieta, a professora de Matemática, que foi, no fundo, o nosso elo de ligação e fez-nos chegar à Margarida e conhecer a Margarida, e espero que agora ainda a conheçamos melhor a partir desta sessão. Obrigada, Margarida. Obrigada, eu. Obrigada. Boa tarde, então. Boa tarde a todos. Quero começar por dizer que é um orgulho ter aqui a Margarida. Vocês vão ver pela pouca história que eu vou dizer, não é? Porque a apresentação vai ser sucinta, mas é uma jovem cheia de qualidades e para além de todo o empenho que põe nas coisas, realmente este projeto do voluntariado, que são as férias dela, que vocês vão ver, desde que começou a trabalhar, as férias da Margarida são a fazer voluntariado, vocês vão ver que pode ser uma experiência muito enriquecedora e é digna de estarmos aqui a falar sobre isto, está bem? Eu queria só dizer umas palavrinhas sobre a Margarida. Ela diz que ainda posso dizer a idade, não há problema, ela tem 26 anos. Portanto, já me sinto um bocado diferente, não é? Já sinto o peso dos 10 anos de diferença para alguns alunos. Alguns deles têm 18, 19, não é? Mas realmente este bocadinho que lhes falta pode ser usado da forma como tu usaste e acho que é mesmo promissor. Vamos lá ver então. A Margarida nasceu em Braga, é uma menina de Braga, estudou sempre aqui em Braga, depois foi para Guimarães para a universidade, mas é de Braga para o mundo. Realmente vocês vão ver aqui muitos sítios por onde a Margarida já passou. Durante a adolescência, um bocadinho mais nova do que a idade da maioria de vocês, ela publicou um livro, porque ela gosta muito de escrever. Alguns poemas do livro já foram partilhados com algumas pessoas da turma e também gostava que duas pessoas depois apresentassem 2 poemas que escolheram. É uma surpresa aqui para a Margarida, mas 2 meninas vão aqui ler um bocadinho. Foram escolhidos pelas meninas e o livro realmente, o livro é este, Ensinar a Viver. Depois eu posso levar para a escola para vocês verem, deixar lá na biblioteca. Tem coisas engraçadas, mesmo a escrita da adolescência, não é? E já mudou um bocadinho, não é? Já mudou um bocadinho, não é? Faz parte do crescimento. Eras bem novinha. Entretanto, quando a Margarida publicou este livro, até fomos à biblioteca de Alcaide de Faria, na altura, a apresentar aos alunos e foi também uma atividade muito engraçada. Entretanto, depois de estudar o ensino secundário aqui numa escola secundária de Braga,
e entra então na Universidade do Minho, em Guimarães, no curso de Estatística Aplicada. O percurso académico foi sempre definido desde muito cedo, dado o enorme gosto que ela tinha pela matemática e pelo sucesso que tinha na disciplina. Sem muito trabalho, realmente conseguia alcançar bons resultados, mas realmente também encontrávamos a faceta da Margarida, que uma ou outra tarde achava muito interessante passar a tarde a fazer exercícios, não é? Isso é o motivo a estes meninos. Depois de terminada a licenciatura, que foi feita sempre direitinho, não houve problema nenhum, termina a licenciatura e decide então fazer o mestrado em Lisboa. Se calhar as expectativas eram altas, a Margarida depois vai falar sobre isso, mas achava que em Lisboa o mestrado lhe ia abrir novos horizontes e iam ser coisas bem diferentes do que tinha dado. Entra no ISEG, no curso de Econometria, sim? E depois vocês vão ver que o curso é muito direcionado para as pessoas que tinham tirado a parte de Economia, e então a parte da Estatística para a Margarida não era novidade, e ela já achava aquilo básico. Ainda bem que encontrou logo no início do mestrado uma feira de emprego em que viu que ter ao peito uma identificação a dizer que era de Estatística Aplicada diferenciava bastante dos demais colegas. Portanto, foi logo uma espécie de eu quero falar contigo, não é? As empresas tinham ali muito interesse. Portanto, Estatística Aplicada, podem pôr no vosso mapa, ver lá o que é isso porque realmente ainda tem muito futuro. Percebe-se então que se calhar seguir o mestrado não é o que quer para o Porto, trabalhar para uma empresa, e a coisa correu muito bem. Entretanto já mudou de empresa e agora está numa das maiores empresas do país, não é? Que é a Sonai. Sim, agora sair de lá é um pouco difícil na nossa área, já é tão bom que é difícil trocar. Pronto, sentes-te realizada, isso é que é bom mesmo, não é? E pronto, desde que começou a trabalhar, tem agora uma coisa muito, muito interessante também, que é as férias. São tiradas por um período um bocadinho grande, não é? E investe todo aquele período de férias em fazer voluntariado. E já passou por alguns sítios, pelo Quénia, pela Tailândia, a segunda foi na Tailândia, e agora... A primeira foi Tailândia, a segunda foi o Quénia. Ok, e agora ruma à Guiné-Bissau, está bem? E é para falar disso que temos aqui a Margarida. Eu só ia pedir primeiro à Ana e depois à Joana que vos mostrassem só uma coisinha que a Margarida escreveu quando tinha menos 4 anos que vocês. Está bem? Pode ser? Ana, por favor. Boa tarde. Olá. Eu vou declamar o poema Nas Entrelinhas. Nas entrelinhas da minha vida, nas sensações únicas de sobrevivência, transcrevo histórias, sensações, imaginações. Poemas meus? São palavras tuas. São sentimentos meus ou teus? Linhas, letras, palavras explicam o sentimento do poeta. Eu, uma letra legível, uma caneta azul ou preta, dão asas à imaginação. Quando deitada, a ponta da caneta sobre o papel, as palavras saem, soltam-se, voam, e escritas em verso, divulgam perante o mundo. Assim é, e assim será sempre. O poema são linhas em... Muito obrigada, Ana. E agora pedi à Joana, está bem? Boa tarde, eu sou a Joana e eu vou declamar um poema. No diário, tu escreves, eu não. Com papel, eu escrevo, e tu não. No mundo como este, tu discriminas, eu não. No mundo que é teu, eu sei respeitar, tu ainda não. Numa guerra, tu dás-me a mão e eu dou-te o coração. Numa terra, num território, eu digo que é teu e tu dizes que é meu. Então, dizemos que é nosso. Muito obrigada, menina. Pronto, e aqui temos, já naquela altura, a Margarida já falava em discriminação e luta. Discriminação, não é? Pronto, e então temos aqui, vamos conhecer um bocadinho melhor a Margarida, que resolveu conhecer o mundo do ponto de vista de quem mais precisa. Está bem? Obrigada, Margarida. Portanto, eu vou fazer a apresentação. Acho que
deu o mote estes poemas, porque explica muito porque é que eu gasto o meu tempo, por assim dizer, em voluntariado internacional. Mas antes de explicar, vou falar um pouco sobre mim. Como a Julieta tinha dito, eu tenho 26 anos, editei um livro em outubro de 2010, que é de Ensinar a Viver. Em setembro de 2012 entrei em Estatística Aplicada, depois tive o meu primeiro emprego em 2016 e desde 2018 que estou só na AMC, na equipa Cartão Continente, a trabalhar os dados fidelizados de toda a gente que tem o Cartão Continente. E vamos falar um pouco sobre hoje em dia. Pronto, como em relação ao poema, desde muito cedo eu tinha a ideia que queria fazer voluntariado internacional e que queria mudar o mundo, mas mudar o mundo é um pouco complicado e é um sonho muito grande, mas para mim uma frase que me marca desde muito cedo é que o mundo muda a cada gesto teu, e o efeito borboleta que tu possas ter no mundo é o meu lema de vida, e por isso eu queria visitar vários sítios, mas ter um impacto positivo enquanto os visitava. Por isso, no primeiro emprego, consegui visitar a Tailândia por 15 dias, e não tinha os 22 dias de férias, por isso não fui logo à grande e à francesa, por isso só fui 15 dias à Tailândia, e dei aulas de inglês a miúdos carenciados. A principal motivo não foi dar o inglês. O que mexeu mais comigo neste voluntariado foi a parte de trabalhar com crianças com trissomia de 21 e com alguma deficiência, porque na Tailândia é completamente diferente e há uma discriminação associada a essas crianças, e principalmente os autistas. Por isso, quando eu os tentava ajudar a fazer alguma atividade, não era muito receptivo por parte da escola, mas fez com que eu quisesse trabalhar com eles, e por isso lidar e fazer voluntariado tem muitas questões emocionais associadas, que é, tu podes querer mudar o mundo, mas é um pouco complicado e tens que se cingir às regras e às normas que as pessoas que vivem e que estão na comunidade te apresentam. E depois, em 2019, arrumei a Quibeira, e eu queria aprofundar mais e queria chegar mesmo ao fundo e ao cerne de fazer voluntariado. E apesar da Tailândia ser um voluntariado em que fez todo o sentido eu tê-lo feito, Quibeira foi uma lufada de ar fresco e valeu muito, muito a pena. Quibeira, então, como o nome indica, é na maior favela do mundo e foi criado por uma portuguesa em que eu conheci em 2018. Conheci a Marta e conheci o projeto From Quibeira with Love. Nesse mesmo ano eu já tinha apadrinhado uma criança de um projeto no Quênia, que o projeto deixou de existir, e então, depois de conhecer o From Quibeira with Love e a Marta, decidi ajudar o Simon, e o Simon é o meu afilhado que está na universidade em arquitetura no 2º ano no Quênia. Mas ajudar de cá não foi suficiente, e então tive que ir conhecer Quibeira e ajudar a Associação From Quibeira with Love. Então, para onde é que eu fui? Quibeira é o nome de uma comunidade localizada no Quênia, é considerada a maior favela do mundo, com cerca de 2,5 milhões de habitantes, e para mim é uma cidade de barracas. E como vocês podem ver a seguir, é mesmo uma cidade de barracas.
Então, Quibera with Love, como disse, foi criado pela Marta, essencialmente para garantir a educação de algumas crianças em Quibera. Neste momento apoiamos cerca de 70 crianças. E antes de falar propriamente no que é que a associação ajuda estas crianças, também vos queria mostrar o que é que era o meu trabalho voluntário lá, em que consistia. Basicamente, eu fui na altura em que as crianças estavam de férias, por isso estavam connosco o dia todo. Das 8 da manhã às 8 da noite, tínhamos crianças connosco. E então, nós temos professores a ajudar e a estarem no projeto para ajudar a fazer os trabalhos de casa e para o apoio para a preparação dos exames. Por isso, essencialmente, eu teria que tomar conta das crianças que não estavam em aulas, porque o projeto tem cerca de 3, 4 salas, uma das quais é um barraco, e tínhamos de ter, por exemplo, os babies cá fora e eu tinha que estar neste terraço onde os babies estão, que é a classe mais pequena, e fazer jogos com eles, ler, pintar, o que fosse. Eu inventei um jogo para eles, porque o jogo já existia, que nós fazemos aqui muitas vezes, que é o da colher com um ovo em cima e quem chegar primeiro à meta, sem partir o ovo, obviamente, ganha. Claro que eu não ia ter ovos em Quibera, muito menos para desperdiçar, por isso era com uma bola, mas foi um sucesso brutal deste jogo. Ainda hoje eles me mandam vídeos a jogar este jogo. Há muitas coisas que a Marta faz e que o projeto From Quibera with Love faz, que é, se as crianças são de Quibera, não têm noção do que é o mundo, não sabem o que é comer pizza, não sabem o que é ver o mar, não sabem essas coisas que estão acessíveis para nós. E então nós, como associação, tentamos que eles conheçam outras realidades e vão ao cinema, essas coisas boas que nós temos. E por isso, todos os meses, a Marta faz uma festa de aniversário a festejar todos os aniversários dos meninos que fazem anos em cada mês. Claro está que não é um bolo de aniversário como o nosso, é aqueles que compramos nos supermercados, mas é um para cada e é muito bom. E eles são muito felizes. Foi importante também para mim porque eu estava às portas da favela, eu sempre, mesmo hospedada, não estava no centro, no núcleo da favela, estava na periferia, claro está que todos os dias passava pela favela e estava integrada no meio das barracas e no meio da confusão de Quibera, mas eu tinha água potável, tinha casa de banho, tinha essas coisas todas. Por isso era essencial eu ir à casa dos nossos meninos e ver como é que era o centro de Quibera. E as casas dos nossos meninos têm 5 metros quadrados e vivem cerca de 5 pessoas, que é a família. E, essencialmente, quem vive é a mãe com as crianças, porque o pai abandonou a família, praticamente é assim, porque no Quênia é permitido poligamia e o homem nunca fica encarregue da família, por isso a mãe é o berço desta nação e a mãe, é por isso que a maior parte dos meninos, o nome da mãe é Mamã Félix, porque é a mãe do Félix, basicamente é assim, não tratamos pelo nome da mãe. Um dos episódios mais marcantes para mim foi o dia que choveu em Quibera, porque Quibera não há reciclagem de lixo, não há esgotos, não há casas de banho, por isso o dia em que choveu e choveu torrencialmente, a chuva
dava pelo joelho. Então eu a passar por Quibeira, que é só buracos e essas coisas, foi difícil para mim imaginar tudo o que é que vinha ao de cima, todo o lixo que eu estava a receber naquele momento. E depois cheguei a casa e não tinha água, não tinha luz e não tive durante uma semana. Mas o episódio mais bonito é que, como podem ver, isto é o pátio das crianças onde brincavam, cheio de buracos, por isso encheu de água. Chovia dentro das salas, da sala cá fora, que é barracos, por isso tivemos que nos meter cerca de 70 crianças dentro das outras 3 salas a tentar fazer alguma coisa produtiva com elas, porque íamos ficar até parados de chover, porque de manhã estava sol, por isso a maior parte deles nem tinham galochas, mas nesta foto alguns têm. Por isso, quando acabou de chover, eles pegaram e começaram a limpar o projeto para poderem ir para as salas e para poderem estar cá fora, e isso mexeu muito comigo, porque esta definitivamente é a casa deles e eles trataram-na de forma incrível, e eu estava preocupada com a lama e com a sujidade que ia apanhar até casa, e eles só queriam arranjar o sítio onde passam 24 horas do seu dia. O que o projeto lhes dá, então, para além da base da educação ser o que nós queremos fornecer, em que temos os nossos meninos em escolas privadas, porque escola pública no Quênia é um fiasco, e então temos os nossos meninos em escolas privadas. Há coisas básicas que nós tentamos assegurar. A comida, pelo menos 2 refeições por dia, porque há muitos meninos que saem do projeto e, se não comerem no projeto, não comem em casa. Educação, como eu disse, fora as escolas privadas, temos professores a ajudar no apoio, porque os miúdos não vão estudar em casa, porque não têm luz, não têm espaço, não têm condições, por isso são obrigados a chegar ao projeto, a fazer os trabalhos de casa, a estudar, e temos professores, e a Marta, a tentar ajudá-los em tudo o que eles conseguirem. Mas também há coisas essenciais que nós nunca imaginamos e não damos valor, mas é o tempo para ler, o tempo para encontrar o seu talento, porque há muitos miúdos que não precisam de... Nós não exigimos que eles vão para a universidade, exigimos que eles encontrem alguma coisa em que sejam bons e que queiram ter aspirações para lá de ficar em Quibeira, e depois também o tempo para brincar e para saltar à corda. Temos também muitas atividades nesta busca do talento das crianças. Temos miúdos em acrobática, temos miúdos numa galeria a aprender a pintar, no balé, mas também temos aulas de dança. O que eu acredito que o projeto lhes dá mesmo é razões para serem felizes, é acreditarem que podem ser mais alguma coisa do que o destino lhes proporcionou, e podem ser qualquer coisa, o que quiserem, e perceberem também que não é o objetivo longínquo ser feliz. Podem ser felizes porque vão ao cinema amanhã, porque vão ver o mar, porque essas coisas todas que outros meninos na própria favela não têm e que são amigos deles. E acho que são mesmo, como podem ver pelas fotografias. Esta é a Ruth, esta é a Florence e esta é a Alicia. Como é que nos podem ajudar?
de diversas formas, podem fazer de donativos singulares, podem comprar artesanato, que é feito pelas famílias dos nossos meninos ou pelos artesãos da própria favela. Podem apadrinhar uma criança, é um valor simbólico ao ano. Podem fazer voluntariado. E também agora, como nós somos uma ONGD, podem ser associados à nossa associação, que é um valor irrisório que ainda estamos a definir, mas será por volta dos 12 euros ao ano e será muito bem investido. Então, e agora o que é que acontece depois de Quibeira? Eu prometi aos meninos que voltava à Quibeira, por isso essa promessa ainda tenho que cumprir, e era a minha ideia em 2020, era a minha ideia em janeiro de 2021, mas isto do Covid mudou muita coisa, por isso eu vou a Bissau, aqui a 15 dias, 3 de abril. Não sei exatamente o que vou fazer, vou auxiliar numa escola de miúdos carenciados do antigo bairro militar, que continua a se chamar bairro militar, e a ideia é apoiar os professores nas lições que existem, nas aulas. É uma escola com cerca de 600 alunos e com pouco mais de 10 professores, se não forem 10, por isso é preciso toda a ajuda que se possa oferecer. Inicialmente eu só queria levar comigo uma mala de 23 quilos com donativos e comecei a fazer uma divulgação no meu Insta e junto com a minha família e com os meus amigos. E depois de as pessoas me darem tantos donativos, começou a ser impensável uma mala. E as pessoas começaram também a dizer porque é que não envias um contentor. Um contentor era muito caro, eu fiz uma angariação de fundos e consegui enviar material com um espaço de 1 metro cúbico. E já vai a caminho da Guiné, vamos ver se chega lá intacto e se à entrada da Guiné não há qualquer problema com o Estado e quanto dinheiro é que nos vão pedir à entrada da Guiné, mas vamos acreditar, conseguimos computadores, conseguimos retroprojetor, conseguimos material escolar, livros, roupas, acho que foi um feito muito bonito. Por último, se tiverem algumas questões, estão à vontade. Eu posso intervir e pôr questões? Claro, a ideia é essa. A primeira questão que eu gostava de pôr, e o que eu acho que é uma das mais importantes, é quais as maiores dificuldades a fazer este tipo de voluntariado? Quais as dificuldades que você encontra? Primeiro, trata-me por tu, que apesar de serem 10 anos é pouco. Ok. E depois, a primeira a dificuldade é tu não criar expectativas, mas tu tens que ir sem qualquer expectativa do que possas encontrar, porque efetivamente tu pensas, eu vou mudar o mundo, esquece, não vais mudar o mundo. Vais mudar um bocadinho a vida daquelas pessoas naquele momento, por isso não podes ir com muitas expectativas, não podes tentar mudar muito o que as associações já estão a fazer, tens que ser flexível. E depois, isso mesmo em relação aos países, não penses que vais encontrar água potável, vais encontrar saneamento, essas coisas não vais encontrar e não faz sentido ires e pensares que vais ter as comunidades que tens cá, senão não faz sentido ir fazer voluntariado. Mas tens de ter um jogo de cintura emocional, porque vais ver que as crianças vivem em casas com 5 metros quadrados, em que são prédios de barracas, em que não têm condições para tomar banho. Eu, por exemplo, recebi um vídeo da Guiné, de um rapaz que já está na Guiné-Bissau há algum tempo,
com os miúdos que eu vou trabalhar, e nós temos temos um chuveiro na casa para onde vamos, apesar da água não ser quente e não ter um esquentador nem essas coisas, é canalizada, por isso já é um feito. O miúdo, quando vê o chuveiro, pediu para ir tomar banho e não percebia como é que funcionava, não é? Mas é engraçado essa parte, de tu poderes proporcionar coisas que para ti são básicas e que para eles são incríveis. Ok, se pudesse meter mais uma ou duas questões, que estou interessado. Força. Depois da tua experiência que passaste nestes países, passaste a ver a vida de outra forma? Certo. Essa é a pergunta sempre clichê e difícil de responder. Claro que muda a forma como tu pensas, e se eu achava que isto era um projeto de vida, efetivamente é um projeto de vida sem tempo, sem deadline, na verdade. Porque o voluntariado tem que ser algo contínuo, porque há muita coisa no mundo que tu precisas e que está errada, e que nós, no nosso privilégio de termos nascido em Portugal, podemos usufruir. E isso fez-me mudar a mentalidade de pensar, pronto, eu sou branca, nasci em Portugal, estudei, tenho um curso, trabalho, tenho dinheiro, por isso eu tenho que fazer alguma coisa para quem não tem e para quem está a viver pior do que eu, porque teve o azar de nascer num país errado. Errado, que é um país incrível, Sim. mas errado. Por isso mudou nesse sentido. E eu chego sempre a pensar, eu vou voltar e nunca mais volto para Portugal, ou nunca mais, não quero viver da matemática, não quero trabalhar na SONAI, mas efetivamente trabalhar na SONAI e a flexibilidade que eles me dão é o que me proporciona a fazer isto da melhor forma que eu consigo. Por isso eu consigo ter esta junção, esta dicotomia neste momento que me permite ir. Por isso, se calhar é melhor eu só ir às vezes e dedicar-me totalmente do que se calhar ir para sempre. Ok. E agora, para acabar, se tu pudesses voltar atrás nesta experiência como voluntária, mudaria alguma coisa? Faria alguma coisa diferente? Eu, em relação a Quibera, não mudava nada e ia se calhar mais tempo. Em relação à Tailândia, eu escolhi ir com o Gap Year, que é tipo uma cena que há na universidade, que eles organizam também organizam o teu ano sabático, mas na verdade é que mais é que não é, atiram-te para lá e não querem saber muito do que é que funciona, do que é que tu estás lá a fazer, não tenho qualquer ligação à instituição. Por isso, o que mudava era, na Tailândia, eu tinha ido à instituição mesmo e não propriamente uma intermediária. Claro que com Bissau ou com a Paraonde, e parece-me que é completamente diferente, até porque eu já tenho ligação com a própria escola, já falo quase todos os dias com o professor para ver quais são as necessidades, por isso já sinto que é diferente. Mas a ser tem que se escolher bem com quem vais e com que associação vais, e se faz sentido ir com essa associação. Ok. Muito obrigado. Obrigada. Gostaria também de intervir para fazer uma pergunta, que se devo ter uma idade máxima ou mínima para ser voluntária? Não. Acho que é só quereres e só ires. Sei que cada vez quando vais ficando mais velho, se calhar mais difícil é tu ires, porque tens mais responsabilidades e tens mais coisas que te prendem cá, mas e mais novo por questões monetárias, não é? Porque eu também não fui antes porque não queria exigir isso aos meus pais, não é? Olha, paga-me uma viagem para eu ir fazer voluntariado.
isso é bonito, não é? De se pedir. Por isso, não acho que haja limite, há circunstâncias e há essencialmente vontade, porque no From Give It We Love nós temos gente com idade com 60 e tal anos a fazer voluntariado connosco, por isso acho que não há limite de idade. E como é que nos podemos candidatar? É assim, o From Give It We Love podem diretamente falar na página do Facebook, têm que passar pelo processo de mandar o vídeo, de percebermos quais são as vossas motivações e passarem pela entrevista também, porque se vocês forem com as motivações erradas, nós não vos podemos deixar ir, porque senão vão ficar desiludidos e não vão fazer o trabalho que nós queremos que façam e que é uma mais-valia para a associação. Na Para Onde é só falar com a Para Onde e dizer o sítio que queres ir. Se queres ir de curta duração, longa duração, quanto tempo queres ir, é como no From Give It We Love, podes ir uma semana até o máximo de 6 meses, que é o visto. Por isso é contactar as duas associações e dizer que queres fazer voluntariado. Ok, obrigada. Não. Não sei se alguém quer fazer mais alguma questão, algum professor, algum colega, algum aluno que esteja curioso. Margarida, eu ia perguntar também, vocês não têm o NIB que se possa colocar no IRS? Nós este ano ainda não conseguimos, porque só este ano é que nos tornamos o NGD, no final do ano de 2020, mas para o próximo ano já conseguem. Por isso era por acaso interessante partilharem que aquela percentagem do IRS... Sim, nós estamos a tentar há muito tempo, mas não sendo o NGD era mais complicado. Agora, como já conseguimos, esperamos que para o ano efetivamente já seja possível. Pronto. Acho interessante. Julieta, Angelina, Glória, alguém quer colocar alguma questão? Eu posso colocar, tenho aqui umas dúvidas. Pronto, realmente o fazer voluntariado custa dinheiro, não é? Estamos a falar de que verbas? Consegues dizer assim mais ou menos? Uma viagem para a Tailândia é uma viagem, não é nada para... A Tailândia foi o que se gastou mais dinheiro, porque a Gap Year pediu mesmo um valor muito absurdo para 2 semanas. Mas por isso eu só vou falar From Give It e Para Onde, porque é as que eu acho que podem e devem fazer voluntariado. From Give It We Love por volta de 500 euros para ir ao Quênia de viagem. Têm que ajudar na estadia, porque nós temos uma casa para voluntários, por isso nós pagamos caso as pessoas não vão, mas já que vão à água, à gestão de limpezas e essas coisas todas, por isso 2 semanas é à volta de 200 euros, a partir daí vai diminuindo, porque também o que queremos é que as pessoas fiquem mais tempo, não é? Depois, almoçar no Quênia, ou vivem bem por um dia com 1 euro no Quênia, é mesmo assim? Nós, até no nosso panfleto de divulgação do próprio projeto, dizemos que tu com 1 euro consegues alimentar uma criança durante um dia. Por isso nós que somos ocidentais, se calhar o almoço na favela é mais barato, se formos a Nairobi gastamos mais dinheiro, mas eu essencialmente comia ao almoço com as crianças, porque elas estavam de férias e o projeto dá-nos a alimentação, e à tarde ou jantava à noite ou jantava na própria favela, aquele feijão com chapati, que é tipo um crepe, ou chapati com ovo, e não gastava dinheiro nenhum, ou comprava os ovos e os legumes na favela, que também para nós é super barato, por isso aí é mais a despesa do pagamento da casa e da viagem. Para Bissau, como eu já comprei tarde a viagem,
paguei mais, paguei por volta de 400 euros, mas a ideia é ser 300 e tal, nem chega a 300. A estadia pagas 90 euros por mês, por um mês. A comida é essencialmente como o Quénia, é muito barato, desde que não seja importado. Por isso, ainda não fui, mas acho que é à volta destes valores. Ok. E em termos de segurança, alguma vez te sentiste insegura numa destas situações de voluntariado? Nunca me senti insegura em nenhum dos sítios. Claro que as pessoas te abordam porque és branca no meio da favela e é um bocado estranho, mas eles sabem que se tu estás lá todos os dias é porque estás a fazer alguma coisa bem e para bem da comunidade. Por isso, a única coisa que podes ouvir é Lo Mzungu, que Mzungu é branco, mas de resto foi sempre pacífico. Claro que à noite fica um pouco escuro e é melhor não andar sozinha, ainda por cima quando chove, não é? Porque não deixas de ser mulher e é um bocado complicado nestes países porque ainda há muitas violações, há muito violência doméstica, por isso não há de ser diferente só porque tu és de outro país. Mas eu nunca senti porque houve sempre respeito deles e foram muito afetuosos e nunca andava sozinha, os miúdos andavam sempre comigo, por isso foi pacífico. Depois, se calhar, ia fazer uma pergunta que já te fiz, mas que as outras pessoas também, se calhar, gostavam de saber. Por um euro por dia alimentávamos uma criança, não é? A gente vê naquelas campanhas da Unicef que paga 25 euros e tem a vacinação e mais uma série de coisas. Podias-nos falar desses preços, o que é que se faz como é que funciona com o teu menino, com o teu afilhado, não é? O Simon, sim. Pronto, a ideia do Simon é... Eu tenho 2 afilhados, na verdade, se assim se puder dizer. O Simon é o meu. E depois os meus pais têm uma menina também, que são padrinhos. E o Simon, eu pago a parte da residência, parte da residência dele na universidade, porque ele não está mesmo em Nairobi, por isso tivemos que pagar uma residência. Eu pago 150 euros ao ano, que para mim não é nada, ao mês não é significativo. Os meus pais pagam 120, que é a alimentação da menina. Há diversas formas, podemos ajudar com o apadrinhamento, por isso temos o valor do apadrinhamento por alimentação, que é por volta de 120 euros ao ano, depois temos atividades curriculares, também ajudamos a pagar a renda de algumas famílias, sim, porque as barracas paga-se renda, e são à volta de 30 euros, que para nós parece muito, mas o salário mínimo é 15 euros ou menos que isso, a maior parte das pessoas não recebem isso sequer. Por isso nós também ajudamos nessa parte. Não sei, não me lembro de mais coisas que possa dizer. E no momento em que funcionar como associação, não é? Que a gente possa pagar aquela cota anual, não é? Sim, essa de 12 euros sim, vai ajudar de qualquer das formas, seja, por exemplo, nós agora fizemos uma agregação de fundos para aproveitar um barraco que tínhamos e fazemos uma sala, por isso, se tivermos associados, será mais fácil essa gestão das obras, porque depois nós também precisamos levar os meninos ao dentista, aquelas coisas básicas, a vacinação e essas coisas todas, por isso qualquer ajuda é bem-vinda e vai ser usada. Eu não sei se estou a monopolizar isto. Diz, Angelina, é melhor, eu depois falo isto. Ok, olha, antes de mais, Margarida, quero-te dar os meus parabéns, porque são nestas alturas que eu
falo por mim, me apercebo de que não sou pequenina, não é? Porque isto é tudo muito bonito, a gente vê, ai que lindo, mas depois és tu que fazes e são os voluntários que fazem. E desde já os meus parabéns. Tenho uma veia solidária, algures, já pensei em ser voluntária, nunca tive coragem. Não sei, que tu há bocado falaste dos 60 anos e tal, não sei se um dia mais tarde... Eu tenho uma amiga que agora é amiga por causa do voluntariado, que estas coisas também é bom, depois cria-se uma família, e ela todos os meses, ela é professora universitária, por isso só em agosto é que ela pode ir, e há 2 anos que vai em agosto, o mês inteiro, e há 2 anos foi tipo, eu não consigo estar o mês inteiro a dar mais aulas a alunos, não é? Porque também é desgastante, por isso foi 3 semanas e 1 semana de férias, porque também precisava, não é? Claro. Mas acho que a vontade acaba por ser o mote. Olha, diz-me uma coisa, em termos de cuidados médicos prévios e prevenção, os voluntários têm que ter um plano de vacinação acrescido, o que é que tens que fazer? O que nós fazemos quando eu fui para a Tailândia, fiz a consulta de viajante, a primeira, tomei algumas vacinas, só que na Tailândia, como eu ia ficar em Chiang Mai, que é a segunda grande cidade da Tailândia, não precisei necessariamente de muitas vacinas, mas fiz algumas. Depois para Quibera, como já era mais agressivo, já tive que tomar para febre amarela, para tifoides, porque não há água potável, porque tem que ter cuidado com a água que bebia, porque a canalização era má. E tomei mais algumas. Agora, para Bissau, só me ficou a faltar uma vacina, porque em Bissau tem um tipo de meningite diferente da nossa, e eu tive de tomar mais uma vacina, mas a ideia é, essencialmente, começas por te vacinar e começas a ficar vacinado para quase todos os países que vais a seguir. Por isso, fazes uma consulta de viajante, e eles orientam-te quanto às vacinas que deves tomar. Claro que há países como o Quénia e Bissau que não há vacina para a malária e não há vacina para o dengue, não há essas coisas, por isso para a malária tens de tomar um comprimido e para o dengue e para o zika tens que tratar com repelente e esperar que nenhum te apanhe. E pronto, é tentar não pensar muito. Exato. Nunca tiveste problemas de saúde? Nada, nem com a comida. Nada, comia tudo, bebia sumos. Sei que arrisquei um bocado em Quibera, mas quem não comeu foi quem teve mal, por isso safei-me um bocado. Agora vou ter um pouco mais de cuidado, porque acho que Bissau eu vou estar mais no seio, vou estar mais no bairro militar todos os dias, não é como em Quibera que morava numa casa mais aceitável, não é? Aqui já vou estar mais exposta a estas coisas que antes não estavam. Olha, Margarida, os meus parabéns. Eu por acaso tenho algum fascínio pelo Quénia. Há uns tempos atrás cheguei a ler um livro, falava dos Maasai, e fiquei fascinada, mas ao mesmo tempo revoltada. Não sei como é que tu lidas com isso, porque as mulheres são objetos. São objetos. E eu fiquei revoltada quando li. Agora, tu vivenciaste isso, confirmas que as mulheres são objetos. Elas nem podem comer, não é? No mesmo espaço. É um bocado complicado, e é uma das coisas que nós fazemos também no From Quibera We Love. A Marta tem muito essa educação que está a fazer aos meninos, que é rapazes e raparigas têm que se abraçar. Eles, quando nós chegamos, eles abraçam-nos, que é para eles começarem a ter uma intimidade maior entre homem e mulher e não acharem que a mulher podem bater à mulher, podem violar, essas coisas não são aceitáveis. Tentamos estar a mudar a mentalidade, mas por acaso eu fui a uma comunidade Maasai e chocou-me, foi das coisas também mais difíceis para mim de lidar,
E eu até nem dancei, nem essas coisas, e eles ficaram tipo, porque é que não te estás a envolver? E eu cheguei a chorar na comunidade Maasai, porque fez-me muita impressão, porque tínhamos várias casas feitas de bosta de animal e terra. Espalhotas. Sim, e cada casa correspondia a uma mulher, ou seja, um homem naquela comunidade tinha 7 mulheres, que eram 7 casas, em que cada dia visitava uma. O único sinal de respeito que o homem tinha perante a mulher é que a casa, à entrada, tem um degrau mais baixo, que é para quando eles entram, terem que baixar a cabeça ao entrar. E eles já achavam que isso era um simbolismo fantástico e que mostrava muito respeito. Mas depois a mulher só serve para procriar e para trabalhar e para ser mãe dos filhos enquanto eles saem de casa. Outra coisa que me chocou foi, eu tive uma amiga minha que teve a menstruação durante a altura que estávamos lá e tivemos que comprar, porque não estávamos em Quibeira, já estávamos fora, já tínhamos ido passear e foi difícil arranjar pensos higiênicos ou tampões e pedir. E pedimos, teve que ser o nosso colega que estava connosco, que era professor e que por isso também era queniano, era mais fácil para ele. Foi ele que foi comprar, mas meteram dentro de um papel e nós dissemos, para quê? Porque no Quénia, quando a primeira menstruação significa que a menina está doente e que vai ficar em casa. Não é respeitado, não há educação sexual à volta disto e a mulher é sofre muito neste momento nestas sociedades. É cultural, isto é cultural, eles sim, nós também tivemos que mudar e alguém nos educou desta forma. Eles precisam dessa parte educacional que ainda não está incorporada. Nos países onde a educação não é a base do sistema, é muito difícil. Queres alguma coisa? Queres colocar uma questão, Glória? Pode ser? Ok, pode. Olá, Margarida. É um prazer ouvir testemunho vivo, não é? De uma experiência assim, já de locais variados do mundo. A minha questão é esta. De facto, estamos aqui a falar da questão da mulher, não é? E da discriminação que a mulher nesse país tem. Mas há bocadinho a Margarida falou que de facto ela é um pilar da estrutura familiar. Portanto, há aqui uma certa contradição, não é? De que a mulher não é reconhecida, mas depois ela é que é fundamental. Mas a própria mulher de lá sente essa diferença, ou seja, reconhece esse estatuto e apesar de estar discriminada, ela considera-se que é fundamental para a sociedade e qual é a visão que o homem tem disso? Afinal, há aqui uma certa contradição, eu sinto isso, não é? Se ela é discriminada, mas no fundo é fundamental, é ela que segura a casa, é ela que assegura a educação, é ela que segura a família, torna-se aqui um bocadinho contraditório. Eles sentem essa contradição ou não se apercebem? Acho que é a mudança que a Marta está a fazer, principalmente nos nossos trabalhadores, porque a Mama Félix é o braço direito da Marta no projeto, é a nossa cozinheira, é quem está connosco todos os dias, só tira folga ao domingo, de resto está sempre lá e assume o projeto como se fosse dela. Mas, por exemplo, ela é muito autónoma, é a mulher daquelas crianças, mas só quando a Marta lhe começou a mostrar que o homem dela batia-lhe, só quando a Marta lhe começou a mostrar que aquilo era errado, é que ela começou a dizer, não, acabou, eu é que ganho, ele não trabalhava sequer, eu é que trabalho, eu é que tenho salário, por isso tu vais-te embora. E eu fico com as crianças também, ter-te aqui ao meu lado não vale a pena.
mas é uma mudança que é difícil e que muita gente nem se apercebe do poder que a mulher tem e que está a ser. Sim, sim. Outra questão, Margarida, só para o voluntário nessas regiões, vocês fazem, portanto, falou há bocadinho da entrevista, de avaliarem o perfil emocional e psicológico do candidato, não é? Vocês, é através da entrevista presencial, portanto, as respostas que é dado às questões, há alguma questão assim que normalmente nesse tipo de entrevista se faz? Imaginem que temos aqui alguns potenciais voluntários que em vez de que queiram ir passar a fase o intervalo de férias entre o secundário e o mercado de trabalho ou a universidade e queiram fazer a primeira experiência. Que tipo de uma questão ou duas que normalmente vocês colocam nessas entrevistas em que fazem essa seleção para definir o perfil psicológico e emocional do candidato? Uma delas é qual é a motivação, e a motivação, por exemplo, se a pessoa disser eu estou muito deprimida, perdi o meu emprego e quero ir, já por aí a razão é errada. É errada e por isso não deves ir, porque tu deves ir com a motivação que é ajudar e não pensar em outra coisa que não ajudar. Por isso aí já eliminamos a pessoa. Outra questão que fazemos é se estás à espera de receber um obrigado, porque se estás à espera não vais, porque tens que ir por ti. Se estás à espera que a Marta, que todos os dias tem que estar no projeto, das 8 da manhã às 8 da noite, e não chega ao final do dia e te diga obrigado, não faz sentido tu ires. Porque a Marta tem 1001 coisas, tem 70 crianças para tomar conta, tem rendas das casas dessas famílias para assegurar, e ainda tem as mães que ajudou a criar o próprio negócio, tem muita coisa para gerir, e se não estás lá com o objetivo certo, claro que aquelas crianças possivelmente até te vão dizer obrigada, até vão sempre super queridas contigo, vão-te abraçar todos os dias, mas não vais a dizer que queres receber um obrigado, porque isso não vai acontecer. É isso. Por acaso, há alguma situação que conheça que a pessoa foi selecionada e depois já no campo teve que, não aguentou aquela pressão, algum caso que tenha conhecimento, a Margarida? Sim? Tivemos episódios com algumas voluntárias que até eram mais ou menos da idade destes alunos, que elas foram com a ideia errada do que iam encontrar, também da própria relação que iam ter com a líder do projeto, e passado 15 dias, iam estar lá um mês, passado 15 dias foram embora, porque não estavam adequadas, estavam à espera de fazer outras coisas, e se estão à espera só de ir brincar com os meninos, não dá, porque tu vais fazer tudo o que for preciso fazer. Se for preciso estar num computador a organizar um Excel porque tem que se enviar cartas a padrinhos, é isso que tu vais fazer. Por isso é que nós dizemos que tens medo de falar inglês, achas que falas mal, vai na mesma. Porque há muita coisa que tu podes fazer para ajudar. Ajudas a Marta, aquilo que a Marta não consegue fazer, fazes tu. E ao mesmo tempo conheces o local, conheces as pessoas e vais melhorando o teu inglês. E não é preciso falar inglês ou falar português para comunicar. Sim. Há outras formas de comunicar. Sim, sim. Muito bom. Obrigada, tá? Obrigada. Olá, Graça. Entretanto, entrou a nossa colega Graça Alves, que é coordenadora do grupo de voluntariado da Escola, do projeto de voluntariado da Escola de Barcelinhos. Graça, queres dar uma palavrinha? É assim, boa tarde. Eu peço desculpa porque ainda por cima hoje, não sei porque, estou com muitos problemas da net e estava com dificuldades até em acompanhar
desde o início não, porque entretanto tive numa reunião, mas mesmo agora estou com cortes, não sei se vocês me estão a ouvir direitinho. Estamos. Ok, pronto. É assim, eu não, estou descontextualizada, mas o que eu posso dizer é algumas palavras de relação ao clube, que já existe há alguns anos. Eu apenas estou como coordenadora há 2 anos e dei continuidade ao trabalho de uma colega que abraçou este projeto já há mais anos. O que nós temos feito são algumas atividades no sentido de sensibilizar os alunos, de nos envolver em projetos bastante simples, mas se calhar também despertar essa motivação para aderir a outros projetos mais ambiciosos quando até forem para o superior e tiverem mais autonomia, sendo já maiores de idade. O que nós temos feito nestes últimos anos foi essencialmente campanhas no Natal de recolha de alimentos e também de algum vestuário para depois entregar a associações. Também fizemos e temos continuado a fazer uma campanha de recolha de tampinhas, neste caso particularmente destinada a um menino que tem uma irmã na nossa escola e, portanto, já tínhamos um destinatário mais preciso. Também temos promovido algumas sessões de voluntariado. O ano passado vieram à escola uns alunos da Universidade do Minho que estão ligados a um projeto que se chama Youth Dream, pessoas que tenham algumas dificuldades, necessitem de apoio mais até emocional na gestão da família. E também a SOPRO, que é uma associação aqui que trabalha em Barcelinhos, e também tem projetos no estrangeiro, em Moçambique, penso eu, e também em Santo Tomé e Príncipe, se não me engano. Depois, concretamente, também temos levado os alunos a participar em atividades em centros de dia e também na Santa Casa da Misericórdia. O ano passado foi possível ir diretamente aos locais e eles trabalharem com os idosos, partilhando algumas atividades, jogos. Este ano não foi possível devido à pandemia, mas no Natal, por exemplo, houve um grupinho de 12º que preparou umas músicas e depois nós fizemos uma ligação por vídeo e eles cantaram, os idosos também partilharam algumas canções que tinham preparado, os alunos fizeram uns postais e depois fizemos chegar ao centro e os idosos elaboraram uns trabalhinhos que também fizeram chegar aos nossos alunos. Pronto. Agora na Páscoa temos também uma atividade que está ainda a ser desenvolvida, mas é muito complicado o facto de estarmos a trabalhar à distância. Contudo, o propósito do clube é tentar incentivar os alunos a ter um papel mais ativo também na sociedade, a olhar para os outros de forma diferente, sair muitas vezes até da zona de conforto, porque nós sabemos que nas escolas muitas vezes os alunos passam a maior parte do tempo sentados e é preciso também levantar-se e agir. Pronto, é pena que não consigamos de facto ir mais longe com esta questão da pandemia. Por último, também só queria dizer que também este ano, enquanto representante do voluntariado, aderimos com a escola a um projeto também da SOPRO, que levou a que 4 turmas da escola, 2 do 8º e 2 do 10º, tenham de desenvolver projetos no sentido de mudar o mundo. Portanto, pequenos projetos a nível mais local, nas freguesias, a partir da escola, mas levar os alunos então a desenvolver projetos que também levem a mudanças pessoais e das instituições, pronto, ter um papel mais ativo na sociedade. E pronto, também não queria alongar muito mais, porque de facto há assim muito a dizer, não ouvi de facto a experiência da convidada, da Margarida, mas eu tinha consultado o Facebook e algumas informações e eu acho que o papel também da escola é despertar interesse nos nossos alunos para que vão mais longe, pronto. E os alunos que estão no clube este ano são alunos 12º. Portanto, para o ano poderão já, se calhar, aderir a outras iniciativas, como já serão maioridade, será mais fácil também terem um papel mais ativo. Os outros mais novitos é tentar também despertar e ajudar na medida possível, não é? Em pequenas ações, pequenos gestos que também... Nem que seja conhecerem a realidade que é diferente da nossa. Sim, sim, sim. E, por exemplo, houve uma atividade que não foi à Avante ano passado, mas veio uma senhora que trabalhava na Casa de São João de Deus, ligada mais à psiquiatria,
e que sugeriu que os nossos alunos também pudessem ir à instituição, perceber como é que funciona essa instituição, que tipo de apoio, não pensar que quem está numa casa dessas são só pessoas tolas, não é? Como nós dizemos às vezes, a casa dos tolos, a casa amarela de Barcelos, mas que também estão lá pessoas que precisam de apoio e tentar perceber como é que também as podemos ajudar nas suas dinâmicas. Isso também acaba por ser uma atividade de voluntariado, perceber o outro, não é? E tentar ajudá-lo. E pronto, não irei alongar muito, mas penso que é importante que de facto as pessoas tenham um papel mais ativo. Obrigada, Graça. Eu acho que o voluntariado está estritamente ligado à solidariedade, ao nosso lado solidário, e é por aqui que começamos mesmo. É a escola que também tem um papel importante de despertar esta curiosidade aos alunos, e acho que é um excelente trabalho também da nossa parte em Barcelinhos. Maria João, não sei se queres dar mais alguma questão. Eu gostava de dar aqui uma questão que eu acho que até vi na preparação dos alunos. Margarida, não sei se és capaz de elucidar aqui a rapaziada. Em termos de profissionais, o voluntariado tem algum peso na apresentação de um currículo, na seleção Sim. para uma empresa? Eu nunca senti, na verdade, que fizesse diferença na minha seleção. Claro está que quantas mais experiências tu tiveres, seja em voluntariado, seja em trabalho, vão enriquecer as tuas capacidades emocionais, e não é só dizeres, eu sou bom a programar, tens de ter a parte emotiva, que é muito importante. E a parte de tu ires mostra muito que te desenrascas sozinha e que tens muitas valências para além das técnicas. Por isso, acredito que, e muito dos especialistas dizem que isso influencia muito, tu teres o voluntariado, para além de que és obrigado a falar inglês, por isso só por aí ir às aulas de inglês também já faz com que o teu currículo fique mais enriquecedor. Por isso acho que só ajuda, porque eu acho que, por exemplo, eu nos meus currículos, eu começo logo a descrever-me no início, que é logo para as pessoas me ficarem a conhecer, e se eu tiver alguma coisa chamativa, as pessoas vão querer falar comigo, pelo menos não significa que eu vá ser contratada, mas já chamei a atenção para falar comigo, por isso é um passo em frente. E eu digo sempre que o primeiro emprego que eu arranjei não foi pelas competências técnicas, nunca é impossível. No segundo, eu estava numa área completamente diferente, sendo matemática, mas era matemática mesmo, não era estatística aplicada, e consegui, por alguma razão, também por ter técnica, certo, mas também pela parte emocional, por isso acho que é importante as pessoas, se calhar, arranjarem trabalhos temporários, essas coisas todas são importantes. Obrigada, Margarida, pela resposta. Alguém, entretanto, chegou a nossa colega Margarida Fernandes, de Português. Olá, Margarida. Olha, eu depois vou lá, boa tarde, peço desculpa, como a Graça, não é? Estivemos em reuniões desde as 2h30, não é? Mas eu já estou a ver que está a ser gravado, portanto depois irei ver, está bem, Rita? Espero que tenha corrido tudo bem. Correu muito bem. E que estes meninos e estas meninas fiquem mais motivados para dar, porque nós recebemos sempre muito quando damos, não é? Portanto, tenho muita pena não ter. Mas é a verdade pura de fazer voluntariado, é que recebes muito mais do que o que dás. Claro. E tu disseste uma coisa que eu achei muito interessante, Margarida. Nós somos uns sortudos por ter nascido em Portugal, por sermos brancos e por estarmos aqui neste país maravilhoso com as condições todas e mais algumas, não é? É isso. A minha casa é 5 vezes maior do que a casa dos meus meninos. Só por aí há uma coisa que em princípio vai acontecer, ainda não sei se será possível,
é que o menino do Quénia vem estudar para o CLIV em Braga e vai ficar em minha casa. Por isso eu só imagino o impacto dele chegar e ver o meu quarto, que será o quarto dele depois. Eu não sei, eu vou ter que lhe ensinar tudo o que é ocidental e não sei, emocionalmente para mim e principalmente para ele, vai ser uma aventura. E até a adaptação deles quando chegam, quer dizer, mal saem de um avião e veem tudo que é diferente. Nada está relacionado com as vivências deles, deve ser um impacto muito grande. Sim. Pronto. Inicialmente eu tinha pensado que ele ficaria com meus pais, mas acho que será melhor que ele fique comigo, porque já me conhece e será uma adaptação mais fácil. Por isso, vamos ver se acontece. Claro. Eu não sei se alguém quer... Não te importas? Uma pergunta a nível do sentimento que cada criança tem. E eles têm consciência do que... Eu acho que já foi mais ou menos respondido. Eles não têm consciência, ou seja, eles não são tristes, são felizes? São muito felizes, sim. Eles não têm consciência. Mas eles já têm... Os meninos do nosso projeto já dizem que querem estudar e querem ajudar os outros meninos da própria favela. Porque sendo dentro da própria favela, eles já sabem que eu tenho mais privilégios que os outros, porque estou no From Here We Love. Mas são felizes. Eu ofereci uma coisa que é, quando eu fui lá, a corda que eles usavam era remendada. E eles jogavam com um Monopoly imprimido. E eu cheguei, eu estava a falar com eles, eu vou jogar o meu da Disney, já nem uso nem nada, se calhar uso às vezes no Natal, mas... E depois cheguei e em Braga lançaram o Braga Polio. E eu, então, melhor do que eu dar o meu antigo é dar um de Braga, que eles nunca mais vão esquecer de mim. Porque sempre que abrirem o Monopoly, então mandei o Monopoly e uma corda. A felicidade deles ao receber aquilo foi extraordinário e tipo, não é nada de especial. Não é incrível. Realmente. Realidades completamente diferentes das nossas. Eu, como não acompanhei, não sei se vou fazer uma pergunta que já tenha sido respondida. Perguntar à Margarida, vai receber então um menino do Quénia, mas já tem vindo cá para Braga, ou para a nossa zona, para a nossa área geográfica, alguns meninos do Quénia? No projeto será a primeira vez. Nós estamos a tentar que venham mais meninos para outros sítios. Temos uma parceria que já é para acontecer há muito tempo para ir para Alzur, uma menina, só que no Quénia as certidões de nascimento não são muito fiáveis, o nome do pai da criança também não é muito real, depois essas coisas todas, aceitarem, darem o visto também é uma confusão, por isso é um processo muito lento, por isso eu não digo que será e que vai acontecer, estamos a tentar que aconteça, já temos o CLIB que aceita, porque também tem que ser uma escola internacional, porque eles falam inglês, não pode ser em português, senão é muito mais complicado. Claro. Muito bem. Margarida, se me é permitido, mas diz tu, Margarida Fernandes, diz por favor. Como Julieta, Julieta, fiquei sem... Eu ia fazer uma pergunta, mas pareceu-me que também estavas para falar, Margarida. Posso fazer a pergunta, Margarida? Pronto, sim, Margarida Fernandes, posso fazer a pergunta à Margarida Lobato? Está bem. Pronto, eu ia perguntar, porque estamos sempre a falar da Marta, não é? Os meninos, se calhar os nossos alunos, se calhar já fizeram alguma pesquisa e já sabem quem é a Marta. A Marta está sempre no Quénia, ela não... Mas é de Braga, não é? É desta zona. Não, ela é do Barreiro, de Lisboa. Havia uma de Braga, que foi a primeira instituição em que eu apadrinhei uma criança, mas depois não correu bem e fechou. E a Marta é do Barreiro e agora é minha amiga, por isso é que eu também falo muitas vezes dela e enalteço o trabalho dela, que acho que por si só
já merece o que eu faço, o que eu estou a dizer, porque na verdade o meu voluntariado é periódico e por muito que me aconteça uma coisa e me diga estou em Quibeira, fico sem luz uma semana, está bem, mas daqui a 3 estou em Braga com luz a tomar banho. A Marta está lá todos os dias a lidar com todas as coisas. Ela sim, acho que é uma força da natureza. É assim, eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu agradeço à Margarida a colaboração. Foi muito interessante esta palestra para os alunos e penso que mesmo para nós, professores. Eu falo por mim, não conhecia esta realidade, a gente vai vendo na televisão uma outra imagem, um ou outro documentário, mas realmente falar com alguém que está no terreno, que tem contacto direto com o que se passa, é completamente diferente. É uma realidade... Eu também acreditava que eu também vivia numa bolha e em algumas coisas não continuo a viver, porque apesar de tudo nós vermos é diferente a irmos lá. Claro. E nós continuamos na nossa bolha, não é? Porque eu não saí ainda aqui do meu sofá e continuo aqui na minha bolha, que a verdade é essa, mas faz-nos também muita falta ter este contacto com esta realidade, para percebermos o que é que existe e que há vidas muito, muito diferentes das nossas, não é? E pronto, e acho que é sempre interessante e penso que para os alunos é muito enriquecedor. E espero que saia daqui algum voluntariado mais para a frente desta turma, que ficava muito contente, é sinal que surtiu algum efeito e temos aqui alunos que tinham bastante capacidade para o fazerem, claro que sim. Margarida, da nossa parte da Escola Secundária de Barcelinhos, como representante da turma 12º IG, agradeço muito a colaboração com todos os professores do Conselho de Turma, uma vez que isto é um projeto da turma do 12º IG. Agradeço também à Julieta pelo convite que fez à Margarida e pronto, e da minha parte só tenho que agradecer, obrigada por tudo. E passo a palavra à Maria João, que é a diretora de turma, que também teve o trabalho da organização, teve a organizar todo este evento hoje. Maria João. É só mesmo mais um obrigada, Margarida, e já agora, uma vez que foi falado aqui o nome da Marta, gostava que e se são amigas, de certeza que a Marta vai saber que esta sessão ocorreu e que o Barcelinhos tem uma escola que se dedica também à passagem da mensagem do voluntariado e que temos um clube de voluntariado aqui representado pela professora Graça e pronto, e gostava que parabenizasse a amiga pelo trabalho todo que está a desenvolver e que nos dê novidades. Claro. Exato. Obrigada. Para ter novidades, quer da Margarida, quer da associação. Ok? Podem seguir-me para saber. Eu já o faço. Tanto estou a seguir a Margarida como o From Quibeira with Love. Por isso, quem ainda não segue, sigam, que acho que vamos sempre recebendo novidades, não é? Para além das que hoje nos apercebemos. E acho que a mensagem essencial é que, apesar das dificuldades que nós percebemos e das vidas muito mais difíceis, se calhar, que as nossas, e eu fico com a mensagem que ainda consegue haver felicidade no meio de tanta desgraça. Por isso que passemos a dar mais valor ao que temos, não é? E a importarmos-nos com o que realmente importa e interessa. Margarida, obrigada.